Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Cantares. Cantares. Capítulo 2, dos versos 10 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus: O meu amado falou e me disse: Levanta-te, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram, aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Amém, amados irmãos? Podeis assentar? Eu dei um título a esta mensagem de O meu casamento e as estações do ano. Às vezes, casamento, você pode pensar, mas e os jovens? Os jovens que não casaram vão casar, vão aprender algumas coisas, né, nesta noite. Quem casou, está bem casado, vai fortalecer também algumas coisas nesta noite. E juntos aqui nós vamos discutir algumas coisas importantes e interessantes também. Eu vejo que o casamento é como uma escola, tipo se fosse uma escola do amor, porque nenhum de nós vem com manual. Seria muito bom se cada um veio de uma determinada família, né, pastor Brizotti? Veio de uma determinada família, a família meia tribulosa, meia tal, e viesse com as especificações, como que deveria se comportar e como que daria certo, né, para viver um com o outro nessa maneira. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, não vem. E durante o nosso dia a dia, nós vamos ter que ir aprendendo um com o outro. E Deus deixou isso para que nós pudéssemos estar exercitando exatamente esse aprendizado, um com o outro. Eu acho que todo mundo, antes de casar, deveria primeiro dar uma olhada nos votos, né, de casamento. Deveria dar uma olhadinha nos votos de casamento, porque a coisa é muito séria. Não é tão simples assim, casar como as pessoas fazem hoje, casam hoje e amanhã estão descasando. Eu acho que todos, se dessem uma olhadinha no que ela fez e falou diante de um sacerdote, talvez isso se colocasse de uma maneira que fosse mais forte, de uma maneira que ela tivesse mais persistência, perseverança no seu dia a dia. Porque nos laços, quando você fala, você diz lá: eu, fulano de tal, né, te recebo como minha esposa e te prometo, primeira coisa que você promete, ser fiel, honrar, respeitar e amar. Será que isso é fácil fazer? Será que é fácil ser fiel, honrar, amar e respeitar? Às vezes não é tão fácil assim, e a coisa complica mais. Diz que eu te prometo honrar, te respeitar e amar, aí começa dizendo ali, olha, na saúde o quê? E na doença, o que mais? Na riqueza e na pobreza, o que mais? Na alegria e na tristeza. É fácil, às vezes, nós honrarmos, amarmos alguém quando nós estamos alegres. É fácil você estar fazendo coisas boas, bonitas, sendo alegre, sendo romântico, com alguém que está talvez rico, tem muita coisa. Mas no dia a dia, isso não se torna muito fácil, não é muito fácil. Então precisa, às vezes, de um aprendizado. Amar alguém igual a você, amar alguém igual a você, parece que não seria muito legal. Parece que interessante. Deus não colocaria alguém igual a você, para você amar. Mas parece que a gente exercita alguém que você ama, você começa a conhecer os seus defeitos, você conhece as coisas positivas e as coisas negativas dessa pessoa, você conhece, parece que todos os defeitos da pessoa, principalmente da esposa, né? A mulher, minha esposa não está aqui hoje, graças a Deus.
A mulher, você já viu que ser mais complicado que existe é a mulher? Pensa num ser complicado. Quando você pensa que conhece ela de todo, já passou 10, 15, 20 anos, 30 anos com o ser, e você pensa que conhece, que já mapeou todinho a vida passada, e que você já tem um conhecimento mapeado, você sabe onde pisar, de repente a situação muda geral, toda geral, tudo geral, muda. E eu não entendo, às vezes, eu não entendo uma coisa, eu não entendo um negócio. Como é que um ser desse nasceu daqui, da nossa costela? Tem o DNA nosso. Parece que Deus estava querendo, quando coloca alguém tão diferente conosco, parece que Deus está querendo provar a gente lá no íntimo, lá no fundo. Então, às vezes, você casar é muito fácil. É a coisa mais simples do mundo, é casar. Agora, tem um negócio, pensa num negócio difícil, é permanecer casado. E não só permanecer casado e permanecer feliz. Permanecer alegre. Permanecer com um sorriso nos lábios. Permanecer, levantar cantando, né? Como aqui o texto, às vezes, que nós lemos aqui. Porque ninguém nasce pronto, não tem nenhuma pessoa que nasce pronto. Marido não nasce pronto, esposa não vem pronto, filho não vem pronto. Casamento precisa ser construído, casamento precisa pagar um preço. É muito fácil eu ter dinheiro, construir uma bela casa, construir uma mansão, um condomínio fechado. É muito fácil eu fazer isso, mas é difícil eu pagar o preço, pagar um preço, para ao invés de ter uma casa, eu ter um lar, para dizer, aqui é o meu lar, é aqui onde Deus habita, é aqui aonde a presença do Espírito Santo fica, é aqui aonde o Espírito Santo comanda, dirige. Por isso que às vezes nós vamos, durante alguns minutos aqui, nós vamos estar falando algumas coisas que vão nos levar a pensar. Eu quis fazer uma comparação, aqui eu vendo esse texto, um dia eu preguei num casamento sobre esse texto, falei durante uns 10, 15 minutos, mas de uma maneira totalmente diferente. Quando eu pensei nisso, esta semana, me veio esse instante para nós estarmos aqui conversando um pouco sobre isso. A gente precisa lembrar que uma coisa, que quando o autor aqui, o noivo, convida a noiva para juntamente com ele desfrutar de todas as etapas da vida, essas etapas da vida está simbolizado aqui pelas 4 estações do ano. Nós vamos ver aqui uma poesia, desse cântico dos cânticos aqui, o noivo convidando a noiva para viver, para desfrutar a vida, para tornar a vida bela, para viver a vida tranquila, para viver uma vida amando um ao outro, para esquecer as dificuldades, as preocupações, e independente dessas preocupações, conseguir ainda tirar um sorriso novo, conseguir depois de 10, 20, 30 anos, você ainda conseguir dar risada um com o outro, sem ter motivo nenhum. Isso não é fácil, mas Deus pode fazer isso por cada um de nós e continuar. Eu não estou dizendo que nessas 4 estações aqui do ano, não significa que, nisso que nós vamos estar falando aqui, não significa que nem em cada momento da nossa vida é uma estação, não. Não é isso, não significa que aqueles que estão recém-casados, por exemplo, está na primavera. O que tem, 10 anos, está aí no verão. O que tem 30 anos de casado, está no outono. Quem tem 50 anos de casado, por exemplo, está no inverno. Nada disso. Não é uma coisa linear, que passou, viveu e não vive mais. Não é nada disso. Talvez o simbolismo dessas estações na nossa vida seja a gente, às vezes, desfrutar e viver dessas 4 estações ao mesmo tempo. Tem época da nossa vida, então é como se fosse uma bola. Hoje é inverno, mas amanhã vai chegar a primavera novamente. É como se uma fosse atrás da outra. E às vezes nós vivemos tudo isso tudo junto, ao mesmo tempo.
na nossa vida. Então a gente precisa, o que o autor está dizendo aqui, é que a gente precisa aproveitar os momentos de cada uma dessas etapas. Aproveitar o que tem de melhor em cada um desses momentos da nossa vida. Eu quero começar sem mais delongas, na primeira estação, que é a primavera. Diz o texto que nós lemos que aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. Apesar de aqui no nosso país não ter, as estações não são lá grandes, não são tão definidas assim. Inverno não é tão inverno lá no Nordeste, inverno aqui em Goiás, a gente não sente frio, não sente coisa, às vezes, não são tão definidas. Mas aqui no nosso hemisfério, estão definidas por padrão. E vamos acreditar que isso vale para todos aqui. Então a primeira estação, a primavera, aqui diz o texto, e eu vejo essas 4 estações nesse texto que nós lemos. A primeira estação, a primavera, que diz assim: aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. A primavera nos relacionamentos é o tempo do romantismo. Tempo do romantismo. Fala a verdade, tem época que a gente, pode falar a verdade, tem época que a gente fica mais romântico, sim ou não? Tem época que você parece que fica com o coração mole, né? Tem época que você se declara mais, tem época que as palavras saem mais fáceis, tem época que as palavras saem mais suaves, as palavras saem mais bonitas, até mesmo os durões, né? Aqueles que, com ele, que é isso, pastor? Comigo não tem esse negócio de eu te amo, não. Comigo é diferente, e o meu amor é demonstrado diferente. Às vezes até mesmo, esses durões, eles não conseguem às vezes demonstrar amor, mas a maneira deles, às vezes ele até consegue demonstrar. Quando ele quer demonstrar amor, por exemplo, ele, sei lá, vai lá no Magazine Luiza, compra uma máquina de lavar para a esposa, compra um liquidificador novo, queima ele, né? Mas tem gente que é assim, não consegue demonstrar amor. Mas tem outro nessa época da primavera. Essa época da primavera é o tempo de a gente ver coisas bonitas. É o tempo de desfrutar de coisas bonitas. É marcada pela beleza das flores, o canto dos pássaros. É de observar coisas novas que estão surgindo, novas flores que surgem nos locais onde só haviam caules e troncos. É tempo de prestar atenção nas coisas novas e focar nisso. Sabe, aqui está dizendo que a primavera, essa primavera começa a surgir as flores. E eu entendo que é o tempo de nós começarmos exatamente a observar o outro. Mas não observar o outro para ver coisas ruins, mas é começar para observar o outro, para colocar o foco nas coisas boas e especiais que tem essa pessoa com quem você vive. Às vezes nós temos uma facilidade muito grande para colocar defeito, de ver defeito. Você pode se perguntar, às vezes, por isso que às vezes nós temos dificuldades. Às vezes tem alguns exercícios que fazem cursos sei lá, determinados cursos aí, e pedem para você colocar 10 qualidades da sua esposa, sei lá, do seu marido. Às vezes você tem dificuldade de colocar 5, mas se pedir, coloca 50 defeitos, em menos de 5 minutos você já conseguiu achar os 50 defeitos. Então, às vezes na primavera, esse tempo de alegria, esse tempo de renovo, é o tempo de nós colocarmos a nossa força, o que nós temos de melhor. A primavera talvez seja feita, para nutrir em nós esse momento de especial nas nossas vidas, de viver como casais. É um momento de nós aproveitarmos, é como talvez uma espécie de juntar estoque. Entende como que é isso? Você estocar alguma coisa, porque o tempo ruim vai chegar. O tempo de dificuldade vai chegar. Então talvez a primavera seja esse tempo que a gente pode juntar as coisas, fazer um estoque das coisas, porque as etapas vão continuar vindo. As etapas vão continuar seguindo. É o momento, às vezes, de nós comemorarmos as transformações que acontecem na nossa vida, transformações das coisas ruins
para as coisas boas que aconteceram. Coisas que eram feias se tornaram boas. É o tempo que a gente nota que a gente consegue visualizar no tempo da primavera, nós conseguimos visualizar a maravilha do que é, por exemplo, as borboletas, né? A quantidade de borboletas que tem beijando, pousando em cada flor. Mas assim como essas borboletas, elas um dia passaram por transformação. Aconteceu na vida delas uma metamorfose. Elas, em determinados momentos, elas não eram borboletas, elas eram lagartas feias, horrorosas, que se colocar nas mãos de alguém, a pessoa vai correr. Então essa fase, às vezes, nota de transformação, vai ter o tempo da lagarta, da coisa feia. É o tempo da imaturidade. É o tempo que o nosso relacionamento, às vezes, não é um relacionamento maduro. Uma conversa sem nexo, conversa de elevador, e aí, tudo bem? Vai chover hoje, que calorão. Vocês entendem como é que é a conversa que você entra no elevador? E aí? Está quente hoje, né? E o andar está descendo, está lá, eu moro no 24º. Aí entra gente lá embaixo, e a gente conversa com esses assuntos legais, né? Pois é, o Vila vai cair, tal, cai, tal. E a gente vai conversando. Então, às vezes, o tempo desse tempo de imaturidade, mas esse tempo de imaturidade, se nós tivermos a consciência plena, ele não vai continuar no nosso casamento. Vai ter um dia que esse tempo vai acontecer uma transformação, se nós formos e brigarmos por isso, lutarmos por isso, querermos isso. Vai chegar um tempo que essa lagarta vai se transformar numa borboleta bonita, e que vai sair voando, que vai sair linda, maravilhosa. O tempo da borboleta é o tempo da maturidade, é o tempo do companheirismo, é o tempo de estarmos juntos, é o tempo de termos conversas bonitas, maravilhosas, é o tempo de nós falarmos de futuro, é o tempo de nós estarmos associados numa só carne, amalgamados, onde ninguém mais consegue distinguir um do outro, verdadeiramente uma só carne. Isso pode acontecer na nossa vida. Nós não precisamos estar distantes um do outro. Eu não preciso estar distante um da minha esposa e nem ela distante. Isso não dá prazer, isso não causa bem, isso não traz paz. A pior coisa que existe num relacionamento imaturo é você, às vezes, voltar do seu trabalho e saber que você vai encontrar dentro do seu lar as mesmas conversas. A mesma conversa, deixa-me te dizer uma coisa, as mesmas conversas não transformam corações de maneira alguma. A mesma conversa que você tem com a sua esposa ou com seu esposo, nunca vai conseguir mudar o coração dessa pessoa. A conversa que você tem, às vezes, com seu filho, com a sua filha, a mesma conversa, os mesmos assuntos, a mesma reclamação, a mesma maneira de chamar a atenção, isso nunca vai conseguir mudar o interior dessa pessoa. Por quê? Porque às vezes nós ainda somos imaturos, continuamos imaturos, continuamos feios, continuamos sem beleza, sem vida. Ninguém quer se espelhar em nós, ninguém quer viver a nossa vida, ninguém quer ser a pessoa que vai viver como nós vivemos. O nosso casamento não testemunha para ninguém. O nosso casamento não serve de pessoa alguma para seguir. A fase feia, mesmo dentro de uma estação linda, maravilhosa, às vezes nós ainda continuamos vivendo coisas feias dentro da nossa estação. Viver na primavera é muito bonito, mas nem todas as etapas do nosso casamento são primavera. Nós temos que, às vezes, anunciar a primavera, porque se nós vivermos esse tempo, e esse tempo fizer parte da nossa vida, nós temos que ter esperança e chegar. O tempo de chegada dessa primavera deve ser anunciado, deve ser vivido. Esse tempo deve ser comemorado. Esse tempo deve ser vivido de uma maneira plena. Deve ser vivido aquele momento.
Às vezes nós fazemos tantos planos no futuro, para o futuro, e a gente esquece de viver o mais básico, que é viver o hoje. Viver o simples. Viver coisas triviais. Esses planejamentos grandiosos que nós fazemos não nos dão prazer, pode ter certeza nisso. O que nos dá prazer são as coisas simples da nossa vida. Tem uma passagem no primeiro livro de Samuel, quando Penina estava zombando de Ana. Quando eles iam às festas todo ano, aí Penina ficava zombando de Ana. Um dia Eucana, vendo aquela zombaria, chega para Ana que está lá abatida, e diz para Ana assim: por que você está chorando? Por que você está triste? Por que você não come? Olha só, o que é um camarada top. Observa a mulher, vê o que a mulher está passando, vê as lutas da mulher, o que ela está passando. Por que você está sem comer? Por que você não tem um sorriso nos lábios? Aí ele complementa: porventura, não sou eu melhor do que 10 filhos? Pensa num cara que tem a autoestima lá em cima, lá para cima. Pensa num cara que está com a autoestima lá no topo. Às vezes nós podemos fazer a mesma coisa. Quem sabe você pode fazer as mesmas tiradas, sei lá. Chegar para sua esposa, falar: amor, você está reclamando tanto de dinheiro nós não temos, nós estamos quebrados, nós estamos ruins, nós estamos lá embaixo, nós estamos lá no pó, mas em compensação, Deus te deu o marido mais bonito dessa terra, gotoso. Irmãos, nós precisamos fazer a vida diferente. Às vezes é só o tempo que nos ajuda a fazer isso. Quantas vezes até hoje eu faço isso, mas já melhorei bastante. Quantas vezes eu testei com a minha esposa para ver quem que ganhava a disputa de conversa, de boca, de palavras, de ideia. Quantas tentativas que eu e a Marisete já tivemos para dizer que o outro está errado, que as minhas palavras estavam erradas, que as minhas atitudes estavam erradas, e que então nós temos que discutir isso, e para saber quem é que é vencedor, e no final, quando eu me torno vencedor, ganhei dela, e quando eu penso que eu venci, acabei de perder. Mas isso às vezes nós só aprendemos com o dia a dia, com o tempo. Mas muitos podem estar aprendendo ouvindo. Há algumas maneiras de nós aprendermos. Vendo o que os outros passaram, vendo o jeito que passaram, ou vendo você mesmo com seus próprios olhos passando. Às vezes é bom nós passarmos, mas às vezes nós perdemos tempo. Perdemos atitudes, perdemos amor, perdemos carinho, perdemos o tempo do abraço, perdemos o tempo do aconchego, perdemos o tempo de compartilhar, o tempo do amor verdadeiro, do amor puro. Às vezes nós perdemos um tempo precioso e nos focamos em coisas tão pequenas e tão banais. A segunda estação é o verão. Aqui a Bíblia diz no verso 11 que a chuva se foi. Nessa estação eu coloquei que os dias são mais longos que as noites e as temperaturas são mais elevadas. O verão tem como símbolo principal o sol, mas mesmo em sol tem muita chuva, não é isso? O sol fala de alegria, o sol fala de férias, o sol fala de viagem, o sol fala de tantas coisas boas que vêm com o verão, sim ou não? É onde a gente olha um para o outro e tem aquele sentimento que é tão gostoso viver com você. É tão bom viver contigo.
Eu fiz a melhor escolha da minha vida ao viver com você. Quantos aqui, tem quanto tempo que às vezes você não fala uma palavra de carinho, de amor para sua esposa ou para o seu esposo? Quanto tempo tem que você não diz uma palavra que traz ânimo ao seu casamento, que renova as forças, que recobra as forças? Não precisa nós passarmos muito tempo para nós podermos, não preciso mais disso. Precisa, todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Quando a Marisete me dá uns carinhos, às vezes simples, pequenos, um abraço sem programar, um carinho sem programar, uma palavra, um toque, um beijo, alguma coisa sem ser programado. Não é por questão de sexo, não é para estar no momento na cama, não é para estar se relacionando sexualmente, não, é simplesmente para estar junto, é para dizer eu te amo, é para dizer você é importante para mim, para dizer eu quero, tenho prazer de estar com você. Coisas pequenas são importantes. Hoje meu neto me ligou, ele já tem 6 anos, fez 6 anos. E ele sabe que a avó dele não está aqui, está lá em Caldas Novas. Ela está fazendo alguns dias de hidroterapia naquelas águas quentes ali. E hoje ele me ligou e disse: vovô, o senhor está sozinho? Vovô Anã, eu fico tão triste vendo que o senhor está sozinho. Olha, mas vovô, quero que o senhor saiba de uma coisa. O senhor não está sozinho. Jesus está com o Senhor e a Meg também. A Meg é a cachorrinha que tem lá em casa. Eu posso dormir na sua casinha? Irmãos, tem coisas simples que nós devemos vivenciar. Coisas simples que nos fazem modificar, sabe, a vida. A gente pode aproveitar esse momento do verão. Às vezes a gente fica, não é assim? Tem época que a gente é bem mais expressivo nos atos, nos gestos, agrada mais, esquece os erros, esquece os defeitos, tudo é paz e amor, né? Tá tudo legal, tá tudo bem, aumenta o tipo de presente, melhora a qualidade dos presentes. Eu mesmo não gosto às vezes dava presente para a Marisete, às vezes eu mesmo comprar o presente, assim. Eu ir lá e comprar, a gente faz uma surpresa. Às vezes eu não sei muito fazer uma surpresa boa. Dá uma dica aí do que você está querendo. Aí me vem a história na mente, a esposa, na véspera do seu casamento, ela querendo trocar o seu carro, doida para trocar o seu carro, e ela chega para o marido, uns dias antes do casamento, e diz: eu quero te dar uma dica do meu presente, doida para trocar o carro, quero te dar uma dica do meu presente para você comprar. E ele falou: o que é? Ela falou: olha, a dica é bem simples, eu quero algo que vai de 0 a 100 em menos de 3 segundos, e tem mais, que seja vermelha. Ele ficou pensando 0 a 100, 0 a 100, 0 a 100, 0 a 100, menos de 3 segundos, 0 a 100, pronto, chegou no dia do aniversário, ele chegou com um pacote, colocou lá em cima da cama, coloca o pacote lá em cima da cama, ela alegre, chega no pacote, abre o pacote, e o que está lá? Ela abre o pacote toda feliz, e está lá uma linda, maravilhosa, novíssima balança, cor vermelha. O cara, eu acho que desapareceu, não está mais, sumiu no mundo, sumiu no mapa. Mas tem que dar a dica, depois você dá a dica aí para o seu marido dá a dica para você. Mas no verão tem também o tempo das chuvas fortes. Lembrando que as chuvas fortes, tem um texto no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, quando Jesus
está tentando ensinar alguma coisa para os seus discípulos. Nesse texto aqui não tem dizendo que como você deve comportar como esposa, não tem dizendo como ser um bom marido, como criar filhos em 5 lições, como Jesus não está dizendo. Ele não coloca isso aqui, como ter um casamento feliz, mas Jesus ele dá uma dica, que se a gente seguir algumas coisas, nós seremos pessoas que podemos ter um casamento vitorioso, temos um casamento vencedor, ter um casamento feliz. Você depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos, ainda poder olhar nos olhos de alguém. A melhor coisa que eu ainda vejo na minha vida e na vida da minha esposa, não é que nós sejamos perfeitos, de maneira alguma, nada de perfeição, mas eu ainda consigo olhar nos olhos dela, de cabeça erguida, e poder dizer para ela que eu a amo, e ela olhar para mim e dizer que me ama, que eu sou importante na vida dela. O que Jesus está dizendo aqui, nessas palavras aqui, em Mateus 7, ele diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Preste atenção no raciocínio. Que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva. Primeira coisa. Transbordaram os rios. Segunda coisa, sopraram os ventos. Terceira coisa, e deram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. De maneira alguma eu tenho condições de impedir ou de prever, por mais coisa que tem, eu não tenho condição de prever uma tempestade. Assim como aquelas pessoas não fizeram lá nos Estados Unidos, no Haiti, lá nas Filipinas agora, recentemente. Elas não puderam fazer nada, mas elas fizeram o quê? Elas se precaveram. Eu não posso fazer com que a tempestade não chegue. O que Jesus está dizendo é exatamente isso aqui, que as tempestades são cegas. Elas não escolhem se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se tem 1 ano de casado, se tem 5 anos de casado, se é negro, se é branco, se ganha bem, se não ganha. Ela vai chegar. E vai chegar na vida de cada pessoa. O texto diz assim, olha, e caiu a chuva. Parece alguma coisa simples, né? A naturalidade. Ou seja, e caiu a chuva. Está falando de uma constância que vem. O que Jesus está dizendo, e eu quero levar isso aqui para esse momento aqui da nossa vida como casais, é que Jesus está dizendo que a chuva cai, vai cair. Não tem como nós fugirmos, mas nós temos como precavermos. Aqui está dizendo que a chuva caiu, está falando sobre o quê? Está falando sobre teto, em cima. E diz que os ventos assopraram, está falando sobre estruturas. Imagina um vento soprando numa casa, a primeira chuva cai em cima, depois os ventos sopram, está falando sobre uma estrutura, e por último ele diz que os rios correram, isso está falando sobre base, alguma coisa que nós devemos, está dizendo que as tempestades vão atacar às vezes todas as áreas da nossa vida conjugal, tanto aquelas rusgazinhas no teto, como coisas importantes na estrutura, até mesmo coisas que podem fazer a nossa casa cair. Mas nada leva para estas coisas aqui, dizendo e colocando um foco nessas tempestades, não. Ele coloca o foco naquilo que vai se permanecer ou não permanecer, na base. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, proteja-se dos temporais. Quando nós sabemos que vem um temporal, alguma coisa, o que nós fazemos? Na fazenda, principalmente, a gente se aquieta, fica num lugar bem escondidinho, ouvindo aquela chuva forte dentro de uma casa, dentro de um lugar, ouve a chuva forte, soprar, pingar, correr, a gente escutando aquilo, mas lentamente a chuva vai passando. Lentamente a chuva vai diminuindo, lentamente a tempestade
vai diminuindo, até que finalmente ela cessa. O que Jesus está dizendo? Quando a tempestade vier, aquiete-se e me busque como seu abrigo, que as tempestades vão se aquietando, vão passando, até que você não vai ver mais sombra nenhuma delas nas suas vidas. É isso que nós temos que colocar em prática. O tempo do verão é bom, mas pode ser o tempo das chuvas fortes também. Mas se nós escondermos em Cristo e no teto, que é a tua palavra, que é a palavra dele, a Bíblia diz, porque no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, me ocultará e me colocará os meus pés sobre uma rocha, aleluia. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Eu não estou aqui pregando, eu estou aqui para nós discutirmos, ensinar, trocarmos ideia, compartilharmos vivências. Terceira estação, outono. Diz o verso 13: a figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. No outono é quando as temperaturas começam um pouco a diminuir, quando as folhas começam a amarelar, e quando as folhas começam a amarelar, logo em seguida elas vão cair, porque elas precisam se adaptar à nova estação que vai chegar logo em seguida. No outono é quando as árvores ficam sem folhas. No outono é quando as árvores ficam desnudas. No outono é quando as folhas já caíram todas. O que significa isso, pastor? Significa que a vida conjugal do outono é o momento onde nós temos que nos desnudar, tirar as folhas que estão atrapalhando a visão da nossa vida. É o momento de nós compartilharmos coisas, é o momento de você conversar abertamente, é o momento de você falar com sinceridade, é o momento de você abrir o seu coração, é o momento de você não esconder, abandonar a mentira, é o momento de você modificar, é o momento de você saber que ali naquele momento está tudo desnudo, é o momento oportuno, sem ofender. É aquele momento de consciência silenciosa, onde os casais sabem que não estão bem. Eles chegam a essa conclusão de que não estão bem, mas que eles podem partir para uma nova estratégia, de querer que aquilo seja modificado e transformado, que aquilo seja modificado de uma coisa esquisita, numa coisa feia, numa coisa horrorosa, num mau testemunho para alguma coisa boa, uma coisa agradável, uma coisa maravilhosa, algo que pode acontecer, algo que pode não ser simplesmente alguma coisa impossível, mas algo tangível, algo que você pode colocar. Eu falo aqui com homens e mulheres nesta noite, cada um de nós, você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você, nós passamos os mesmos problemas em casa, as lutas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, mas eu sempre tenho que fazer uma escolha, eu sempre tenho que escolher o que eu vou querer no meu futuro, se eu vou me acomodar, ou se eu vou abrir mão, ou se eu vou lutar. O tempo do outono é exatamente isso, é o momento de nós abandonarmos essas coisas, não dizer, olha, a culpa é do fulano, a culpa é dele, não foi ela a culpada, a responsável, não. Isso não vai levar a nada, saber de quem é a culpa. Gerar a culpa vai gerar a acusação, vai gerar negação. É nós sentarmos e, como pessoas adultas e maduras, dizer um para o outro, olha, nós podemos, é o momento oportuno de nós olharmos a nossa relação e nós modificarmos a nossa estrutura. É o momento oportuno do desnudo, do outono, aonde que só está sobrando poucas coisas,
pedaços de frutos que nascem, pequenas coisas que estão nascendo. É a novidade. Eu quero te dizer uma coisa, mesmo quando as folhas caem todas, mesmo quando fica tudo desnudo, quando a folha cai no chão, não é em vão. Toda folha que cai no chão, o vento a leva, o vento a tira da árvore, ela está amarelada, sem vida. É o momento que nós entendemos que às vezes coisas boas passaram, mas elas não têm que continuar com coisas ruins. Não, aquilo que caiu, a folha que caiu era bela, era linda, era verdinha, era maravilhosa, mas ela estava encobrindo alguma coisa na sua vida, na minha vida. A folha, quando cai no chão, com o tempo, mesmo em qualquer lugar, se você colocar ela de novo nos pés da árvore, daí a algum tempo, essa folha velha, feia, queimada, amarelada, que vai ficar apodrecida, que não vai valer coisa alguma, mas quando ela é colocada no pé daquela árvore, daí a algum tempo ela vai se transformar em adubo, ela vai se tornar em esterco, ela vai se tornar em vida, ela novamente vai começar a trazer vida, trazer seiva para aquela árvore novamente. Ou seja, o que significa? É o momento da transformação, é o momento do renovo, é o momento de nós renovarmos. Coisas já passaram coisas ruins, sim, mas vai ter o momento das coisas boas acontecer na nossa vida. Saiba de uma coisa, saiba disso, não há nada eterno, não existe coisas boas que permaneçam, e não existem coisas ruins que prevaleçam e continuam também. Quantos dizem amém? O pai deixou de herança para o filho, e ele falou: vou te deixar 2 conselhos. Quando eu morrer, vou te deixar 2 conselhos escritos, mas você somente vai lê-los em momentos extremos da sua vida. Este aqui é para você ler quando as coisas estiverem ruins, as coisas estiverem terríveis, as coisas estiverem que não tem condições mais de organizar e de ter recursos novamente. Então você vai pegar e vai ler esse conselho que eu vou te dar. E esse outro conselho aqui é quando as coisas estiverem lindas, maravilhosas, tudo dando certo. Você estiver lá no alto, estiver lá em cima, estiver dando só gargalhadas, com um brilho nos olhos, momento de felicidade, momento de compartilhar. Quando você estiver, nunca aconteceu isso na sua vida, e você estiver lá em cima, aí você vai pegar esse conselho e vai ler. Assim aconteceu. Um dia o filho estava triste no seu extremo, não tinha mais como uma tristeza maior. Ele pegou, foi lá naquele baúzinho que ele tinha guardado, pegou o papel, desembrulhou o papel, e ele viu o conselho do seu pai, dizendo: meu filho, não temas, isso vai passar. Ele acreditou naquilo, viveu, deixou o tempo passar, virou. Aí ele chegou no momento, novamente, que ele estava agora o oposto. Estava lá em cima, tudo dava certo, todas as conquistas, tudo que ele pensava na vida, tudo que ele imaginou, tudo que ele sonhou, tudo que ele idealizou no seu dia a dia, estava acontecendo na vida dele. Ele estava super feliz. Ele lembrou do conselho do seu pai, e ele foi lá no baú e tirou também aquele papelzinho que o pai tinha deixado como conselho, e lá naquele papel de conselho estava escrito: meu filho, não se esqueça, isso também vai passar. O que é que eu quero dizer? Se nós não nos desesperarmos, se nós não nos acomodarmos, se nós não deixarmos de acreditar que Deus pode modificar a nossa estrutura, que a Bíblia diz que Deus lembra-se que nós somos pó, não somos nada, coisa alguma.
se nós não deixarmos de acreditar que Deus pode transformar a nossa vida, o nosso relacionamento, se nós não deixarmos de acreditar que ainda nós podemos ter uma vida sadia, saudável, uma vida amorosa, cheio de carinho, cheio de compartilhar novamente, se nós não deixarmos de acreditar nisso, mais cedo ou mais tarde, nós contemplaremos essas vitórias na nossa vida, no nome de Jesus. Eu creio que Deus pode agir na nossa vida em nosso favor. Eu creio que Deus pode interceder por nós. Casamento é uma instituição que não foi o homem que criou. Não é um contrato que você assina e dependendo do jeito que acontece, você vai lá, não, isso aqui não está no contrato, eu não quero mais não, e tchau, vai embora, dá licença. Não, é algo sublime, é testemunho para as nações, é testemunho para as pessoas, para os descrentes, é testemunho para o meu vizinho que não é crente, é testemunho para o seu vizinho que não é crente, é testemunho para os seus filhos que um dia vão casar, é testemunho para os seus sobrinhos que estão convivendo com você, é testemunho para os seus amigos de colégio, é testemunho para os seus amigos de faculdade, é testemunho para os seus amigos de empresa, é testemunho para os seus funcionários, para as pessoas que estão perto, estão próximas de você. Eu ainda acredito que Deus pode fazer a intercessão em nosso favor e nós termos uma vida boa, maravilhosa, uma vida cheia, plena. Tinha um precipício. É bom a gente falar, não por parábolas, mas é bom para a gente entender melhor. E vendo como que às vezes Deus age. Havia um precipício. De um lado em pé, imagina aqui. E como se tivesse aqui, do outro lado tivesse um outro lado desse aqui. De um lado em pé, num barranco, uma mulher, uma esposa. Do outro lado, o homem, em pé, o marido, em pé na ponta do barranco. Entre os dois, um precipício. O precipício fala das coisas ruins entre os casais. O precipício fala das coisas que causam dor. O precipício fala da indiferença. O precipício fala do não amor verdadeiro. O precipício fala daquilo que traz amargura, traz rancor entre os casais, e um de um lado e outro do outro. Mas Deus, aí que entra, Deus é maravilhoso, e nesta história, essas pessoas, um não querendo pular, não querendo ir até o outro, não tem como ir, o que Deus faz? Deus pega, amarra uma corda na cintura do homem de um lado, amarra a outra ponta de uma corda na cintura da mulher do outro lado, e pega aquelas duas pontas das cordas grossas e amarra na cintura de Deus, ele amarrando na cintura bem acima do precipício. Enquanto essas pessoas, enquanto nós, enquanto você, enquanto eu, estivermos com os nossos pés no barranco, e pensando, não, eu não posso dar uma nova chance para ele ou para ela, ele já me magoou muito, ela já me magoou bastante, já me fez sofrer, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu passei. Enquanto essas pessoas continuarem, esse casal continuar, um de um lado, do outro, com os pés ali, o que dá segurança para eles não é Deus, apesar da corda estar amarrada em Deus, mas o que está dando segurança a eles é o próprio barranco. Deus, preste atenção, Deus não vai te empurrar, Deus não vai te obrigar. Apesar da corda estar amarrada nele, ele não vai te obrigar a saltar e a pular. Você vai ter que acreditar. Você vai ter que crer.
que se vocês saltarem, esta corda que simboliza o amor de Deus na minha vida e na sua vida, ela há de sustentar a minha vida, o meu casamento, a minha estrutura. Se eu pular, pastor, mas eu já pulei. Pastor, eu já pulei, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu já pulei e o tempo está demorando demais a chegar, pastor, eu vou esborrachar a cara lá embaixo. A corda está frouxinha ainda, Deus está lá, pastor, tá, mas eu não estou vendo, e eu vou esborrachar, eu vou caindo, estou caindo, socode. É socorro com acode. Legenda assim. Deus não vai fazer isso por nós. Se eu não me humilhar, se eu não perdoar, se eu não dizer, Deus, eu não consigo perdoar, eu não tenho coragem mais de saltar, porque a humilhação foi grande. Pastor, você não sabe a indiferença desse homem. Você não sabe, meu Deus, o desprezo que essa mulher tem me dado. Você não sabe como eu me sinto, a rejeição que eu sinto nesse casamento, nessa relação nossa. Pastor, quando eu penso em dar amor para essa minha esposa, é como se eu estivesse tirando do bolso uma moedinha de R$1 e oferecesse Bill Gates para ajudar ele. Essa mulher, pastor, você não entende, você não conhece. Eu não vou saltar. Enquanto vocês se contentarem em continuar no barranco espiritual da sua vida, vocês continuarão sendo sustentados exatamente por Ele. Mas a partir do momento que vocês acreditarem, crerem que Deus pode fazer alguma coisa diferente para as suas vidas, vocês vão saltar um em direção ao outro e ambos serão sustentados por Deus, seguros e colocados seguros. Você pode aplaudir a esse Deus? A quarta estação é o inverno. No verso 11 diz, eis que passou o inverno. Talvez nós não temos isso aqui no Brasil, mas o inverno é a estação mais fria do ano. É para ser, pelo menos, a estação mais fria. E é também o período de noite mais longas. Todas as vezes que a Bíblia fala em noite longa, fala de alguma coisa obscura, alguma coisa negra, alguma coisa que não é bom. As noites são mais longas do que o dia. A alegria é menor do que os dias ruins. É o inverno. O inverno é um momento que às vezes nós não sabemos, não nos preparamos para que o inverno pudesse chegar. O inverno é um momento de congelar. É um momento onde as mesmices começam a acontecer no nosso casamento. É um momento que nós não conseguimos renovar coisa alguma e começamos a fazer as mesmas coisas. É o momento da frieza. É o momento de abandono, de deixar, de se acostumar. O inverno é quando eu não posso aquecer, parece que o meu corpo, junto ao daquela companheira, daquela parceira, daquela amada. O inverno, nós conseguiremos passar se eu conseguir exatamente fazer isso. Eu me aconchegar a ela e ela me aconchegar a mim. Porque inverno significa tempos difíceis. Inverno significa que nós devemos estar preparados. O inverno significa que nós não conseguiremos sobreviver sozinhos. É o momento de agasalhar e proteger-se. É o momento de fazer escolhas. O inverno é o tempo de os corações são endurecidos. Corações que congelados pelo frio. É quando normalmente nós tornamos aquele instinto de hibernar, como sabe? No inverno, aqueles que acumularam durante os outros tempos, os ursos e alguns outros animais, os esquilos guardaram a comida.
Todos os animais, as formigas guardam, as formigas acumulam. O inverno na vida do casal, também nós vamos passar por essa determinada situação. Às vezes no inverno é o momento da hibernação. É quando você olha para o seu marido ou você olha para a sua esposa e você vê que ele não quer lutar, que ela não quer lutar. É você olha para o seu esposo e vê para ele, olha para aquela pessoa que você fez os votos lá atrás, e você vê que ele não está pegado nas suas mãos para vocês caminharem juntos. E você olha e fala, isso não pode ser um marido. Isso só pode ser urso mesmo, não tem lógica um negócio desse. Peludo. Está aí deitado, mas não toma posição. Está aí parado, hibernado, mas não toma o sacerdócio. Está aí congelado, mas não traz as coisas espirituais para dentro de casa, para ser o renovo. Ou seja, a época do inverno é a época que nós deveríamos estar preparados, porque se você olhar outra coisa também, se você olhar para os pássaros, você vai ver que é nessa época que os pássaros migram. Saem do lugar que não tem, para ir para o lugar que tem. É o maior perigo dos casamentos e dos relacionamentos, é exatamente isso. Quando nós não encontramos dentro de casa aquilo que nos sustenta, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos traz confiança, é o perigo de fazer essa migração, de sair daqui, a outra sempre vai ser melhor, a outra sempre vai ser mais bonita, a outra sempre vai ter uma palavra melhor, o outro sempre vai ter uma palavra de carinho, o outro sempre vai ter uma palavra de ânimo, o outro sempre vai ter uma palavra motivadora, incentivadora. A época do inverno é exatamente esta época perigosa, a época que os nossos relacionamentos passam por coisas extremas e que se nós não tivermos bem preparados, bem fundamentados, nós não conseguiremos sobreviver. Então o inverno do casal, ele precisa passar, mas ele precisa passar isso junto e aprender a viver junto. Isso ele já acumulou lá atrás, é por isso que na primavera, no verão, no outono, ele desfrutou. No outono ele desfrutou de frutos, no outono ele viu seus filhos, os seus netos, ele viu os seus planos florescerem, você pôde contemplar, você pôde desfrutar de tudo que passou, mas se você não acumulou, você vai chegar ao inverno. E o inverno não é bom para pessoa alguma. O inverno, que eu estou dizendo, o inverno do congelamento, isso não serve e não vale para pessoa alguma. Eclesiastes fala sobre a indiferença. Eclesiastes está escrito, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? A Bíblia diz também, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. Eu te pergunto, nesta noite, como que está, em que fase, em que momento está passando o seu casamento, seu relacionamento? Em qual fase está o seu casamento? Qual que é a maneira que você está vivendo? Comendo os frutos? Sendo transformado pela primavera? Desfrutando do sol de verão? Ou vivendo um inverno tenebroso? Mas uma coisa é certa, saiba de uma coisa: se tudo tem o seu tempo determinado, vai chegar um tempo na sua vida que isso também vai passar. Vai passar.